Em certa ocasião, eu estava no hospital e o enfermeiro, ele tendo conhecimento que eu sou adventista, que guardo o sábado, ele simplesmente falou: vocês como adventistas, vocês vivem debaixo da lei, né? Vocês não vivem pela graça. E é interessante como vocês têm uma dificuldade de aceitar uma mensagem tão maravilhosa do nosso Jesus, que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé, nos méritos de Cristo Jesus. E aí eu ouvi, do nada assim, ele falou isso e eu, bom, quem fala deve ouvir também a outra parte. E aí eu falei, não, não é bem assim não, como você está falando. O que você está falando na realidade é uma inverdade, pois nós não pregamos salvação pelas obras, nós pregamos a salvação pela fé, unicamente nos méritos de Cristo. Então existem muitos erros que os líderes têm passado para os seus membros, como este que você está falando. Não, mas vocês não guardam o sábado? Uma coisa que é do Antigo Testamento. Cristo, meu irmão, já nos livrou do sábado. Cristo nos livrou da lei. De Cristo aboliu. Aí eu, aonde está escrito isso? Não está escrito na Bíblia. Me mostre um único verso. Veja, quando a pessoa diz que está na Bíblia, uma das coisas maravilhosas é você pedir um verso. E a pessoa é incapaz de mostrar um verso. Ela é incapaz de refletir que o que ela está falando é simplesmente uma reprodução do que ela já ouviu. Não é o que ela tem entendimento, pois ela nem parou para filtrar ou raciocinar ou questionar se o que ela está falando tem fundamento ou não tem. Mas sai falando aleatoriamente, porque ouviu. E isso não é a atitude de uma pessoa inteligente. Desculpe quem não se sentir confortável diante dessa fala, mas não é. Você, para afirmar algo, você tem que ter plena convicção do que você está falando. Você, quando é uma pessoa madura, um adulto, deve ouvir, deve investigar, deve certificar para você não entrar em situações que você pode ficar constrangido. Porque foi essa situação que eu deixei ele, na frente do outro paciente e na frente da enfermeira-chefe que estava do lado ouvindo. Eu estava acamado, mas a mente estava perfeita diante da palavra do Senhor. Aí eu dei uma aula de Bíblia, dizendo, primeiramente, não existe um verso sequer que diga que Cristo Jesus veio nos livrar da lei. Não existe nenhum. A palavra do Senhor descreve, até mesmo pelo anjo Gabriel, ao se apresentar a Maria e dizer que ela teria um filho, a palavra descreve que ela teria um filho e seria chamado Jesus porque salvaria o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus ele vem salvar o ser humano dos seus pecados, não é salvar da lei. Considerando até que, como gentil, a gente não teve lei. A lei de Deus não foi dada para os gentios, a lei de Deus foi dada para os judeus. Veja que como é interessante quando você para refletir. Então, quando você escutar algum pastor ou algum irmão falar que os adventistas do sétimo dia estão errados, assim como os judeus em guardarem o sábado, porque Cristo, escuta agora, Cristo nos libertou da lei, aboliu a lei para nós, estamos livres da lei. Veja que pensamento, estamos livres. Os gentios nunca guardaram a lei. Como é que os gentios ficariam livres de algo que nunca praticou? Entende? Nunca teve um compromisso de realizar tal coisa? Chega a ser incoerente. Mas é necessário que a gente observe, filtre, questione, analise. O que o meu pastor está falando faz sentido, tem coerência, está fundamentado na palavra do Senhor? É por isso que o próprio Deus, através de Jesus, no livro de Mateus capítulo 22, versículo 29, diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, ele foi enviado para libertar a raça humana dos seus pecados. Ele foi enviado para se tornar um condenado no lugar do que de fato estava condenado diante da lei. E quem estava condenado? Toda a raça humana.
Porque por conta do pecado de um, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Mas pela justiça de um, todos poderão alcançar a justiça, serem justificados pela fé nos méritos de Cristo Jesus. Entende? E isso não nos livra de obediência à palavra de Deus, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Não. Isso nos livra da condenação que já estava posta por conta da nossa desobediência. Mas uma vez que nós somos salvos da condenação, libertos do império do pecado, em Cristo Jesus agora nós passamos a ter forças para obedecer à lei do Senhor, à palavra do Senhor. Entende? Um cristão, ele não é um cristão se ele não estiver seguindo regras, se ele não estiver seguindo preceitos, mandamentos. Ei, Jesus não morreu para dar legalidade para que o ser humano pecasse de forma nenhuma, mas para que vivesse uma vida de santidade e novidade de vida. E aí onde é que entra o sábado? Ué, o sábado é apenas um dos mandamentos, o sábado não é nem a lei. O sábado é simplesmente um dos mandamentos da lei do Senhor. Entende? Então isso é muito importante. E aí eu estava falando com ele. O sábado, você consegue mostrar nas escrituras um único verso que diz que o sábado é lei? Não, então por que você está dizendo que nós não estamos presos na lei? A gente vai falar do sábado, a gente tem que falar de um mandamento. A questão é, esse mandamento está em vigor ou não está em vigor? Ele é válido hoje como era no Antigo Testamento ou não? Esta é a questão. Se esta é a questão, então você não pode dizer que a lei foi abolida, que é uma referência ao mandamento do sábado. Não. Não. A lei que foi abolida, que tem essa descrição no livro de Gálatas, seria a que era sombra das coisas futuras, que tinham reflexos em Cristo Jesus, as leis cerimoniais, o qual, uma vez que o Cordeiro foi morto, então dela a gente não precisa mais. Mas isso não quer dizer que foi a lei de Deus, no pleno sentido, completo. A sombra tomou forma pelo verdadeiro. Então houve uma transferência. Outra, nós como gentios, nós somos enxertados na videira. Nós somos enxertados. Nós não fomos escolhidos para receber a lei. E nem escolhidos para receber o Messias. Quem foi escolhido foi o povo judeu. Ponto. É bíblico, é histórico. Devemos ser realistas. Alguns judeus creram em Jesus, outros não. Alguns judeus escolheram obedecer à lei de Deus, outros não. Ok? Mas Jesus veio e obedeceu em tudo, dando a todos os exemplos de obediência integral, 100% ao Pai. E aí, por meio do seu sacrifício, a salvação também é estendida tanto para os judeus, que a palavra descreve primeiro para os judeus, e também para o grego, e também para os gentios, mas primeiro para os judeus. E aí a salvação é estendida por meio da fé em Cristo, pois está escrito no livro de João: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a saber, a todos aqueles que creem no seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, não segundo a vontade da carne, a vontade do sangue, do homem, mas a vontade de Deus, ou seja, pelo Espírito. Então, pelo Espírito, agora devemos, como uma nova criatura, seguir os passos de Jesus em tudo. Jesus foi obediente a todos os mandamentos de Deus? Foi? Então devemos ser também. Ele não foi obediente para que a gente vivesse em desobediência, ou seja, a gente como gentil, o judeu, a gente como gentil vivia uma vida de desobediência, porque a gente não tinha lei, vivia já uma vida de pecado. Aí Jesus morre agora para nos livrar, o que da lei que a gente não tinha, para a gente viver agora em pecado como a gente vivia. Percebe? Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Cristo não veio livrar a gente da lei, de obediência aos mandamentos do seu Pai, não. Cristo veio ser exemplo em tudo. E ele diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ora, quais são os mandamentos de Jesus? Não são os próprios mandamentos do Pai? Se ele e o Pai são um, e tudo que é do Pai é dele, ué, não envolve também o mandamento do sábado? É evidente. O sábado é o mandamento do Senhor Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, do próprio Jesus Cristo. E nós devemos obedecer a este mandamento por amor, não por obrigação. Então, não enxergue o sábado
como uma coisa ruim, porque Deus, ele abençoou e santificou esse dia antes de o pecado entrar no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, esse dia continuou sendo abençoado e santificado por Deus, porque Deus colocou a bênção dele lá, colocou a digital dele. É abençoado, ponto final. Independente do pecado ou não. Independente de quem obedeça ou não. Foi Deus que fez assim. E se Deus fez, assim é. Antes seja todo homem mentiroso, porém Deus sempre será verdadeiro. Jesus santificou, descansou no dia de sábado, fazendo as obras do Pai. Faça você também. Siga os passos de Jesus. Experimente Jesus em tudo. Em obedecer a todos os mandamentos, inclusive o mandamento do sábado. Não siga tradições de homens que invalidam os mandamentos de Deus para manterem as suas tradições. Não sigam os preceitos dos homens que invalidam os mandamentos de Deus para obedecerem às suas tradições. No Novo Testamento, o sábado continua sendo santo. Um dia abençoado e santificado por Deus. E um dia que deve ser guardado e santificado por aqueles que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Fique com essa palavra, receba essa palavra, tome posse dessa palavra e que Deus derrame mais e mais o seu Espírito sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus.